Bom dia! Sejam bem-vindos à teleconferência da Melnick referente aos resultados do quarto trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Leandro Melnick, presidente do Conselho de Administração, Juliano Melnick, diretor-presidente, e Vinícius Mastro Rosa, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas somente para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.melnick.com.br. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras baseiam-se em crenças e premissas da diretoria da Melnick, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros dependentes de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações. Os slides da apresentação estão disponíveis na internet para download no endereço ri.melnick.com.br. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Vinícius Mastro Rosa, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Por favor, Sr. Vinícius, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por mais um call de resultados, pela presença de todos. Vamos começar no segundo slide, com os destaques da companhia de 2020. Então, no gráfico superior à esquerda, mostramos a nossa geração de caixa dos últimos anos. Nós fechamos 2020 com 175 milhões de reais de geração de caixa, foi o recorde histórico da companhia. Terminamos o ano com 701 milhões de reais de posição de caixa. No gráfico de cima à direita, mostramos a VSO de lançamentos. Nós lançamos 500 milhões de reais parte Melnick em 2020 e vendemos 60% desse volume no próprio ano, acima da curva da nossa viabilidade. E mais importante, vendemos com um preço 3% acima da nossa expectativa, já corrigido por INCC. A gente sempre tem uma expectativa na viabilidade, nós vamos corrigindo isso por INCC mensalmente, e a nossa média de vendas dos lançamentos no ano foi 3% acima desse valor já corrigido. E outra boa notícia, nós já temos hoje, dentro do nosso land bank, 1,2 bilhão de reais em projetos aprovados. No gráfico de baixo da esquerda, mostramos a consistência do nosso lucro líquido. Nós fechamos 2020 com 50 milhões de reais de lucro líquido, mesmo levando em consideração que as nossas obras ficaram paralisadas por 92 dias por conta das restrições da Covid-19. Ainda assim, com essa perda de receita devido ao menor andamento de POC, fechamos o ano com 50 milhões de reais de lucro, bem consistente aí com os últimos 4 anos. A gente soma 220 milhões de reais de lucro nos últimos 4 anos, mesmo tendo passado aí a maior parte desse tempo enfrentando a crise macroeconômica e o ano passado a crise da Covid. E, por último, nesse slide do gráfico inferior da direita, a gente fechou o ano com o nosso menor nível de estoque residencial pronto nos últimos 4 anos, mostrando aí de fato que a venda do nosso estoque residencial tem tido uma velocidade muito boa. Passando para o próximo slide, os lançamentos do ano. Nós fechamos o ano com 686 milhões de lançamento de VGV total, 500 milhões de reais parte Melnick, um pouquinho abaixo do que era a nossa expectativa. No quarto trimestre, 3 projetos acabaram escorregando para esse ano, 2 por um atraso de aprovação e 1 por uma decisão nossa. Seguindo,
slide número 4, falar um pouquinho dos lançamentos do ano. Então, o Sunset é um lançamento que a gente fez na urbanizadora. Vendemos 81% do projeto. O projeto tem uma margem bruta esperada de 38%, uma margem líquida AVPL de 35%. As vendas foram feitas com 4% de ganho acima do preço de viabilidade corrigido por inflação. O Gol 24, o projeto nós já vendemos 85%, tem uma margem bruta esperada de 31%, uma margem líquida VPL de 23%, também vendido esses 85%, 4% acima da nossa expectativa corrigido por inflação. Seguindo o próximo slide, Carlos Gomes, um projeto bastante grande, total aí quase 400 milhões de VGV, 290 parte Melnick, já está 72% vendido. Nós vendemos uma torre com pagamento à vista, a maior parte, por isso que a margem bruta ela é um pouco menor, mas a margem líquida VPL é 24%, também vendemos acima do preço que a gente esperava. E por último, no final do ano, nós lançamos o Supreme Auto Central Park, projeto com 88 milhões de VGV. Nós puxamos o preço, vendemos aí 16% com 6% de ganho acima da viabilidade corrida por inflação, e a nossa margem bruta de 33% e a nossa margem líquida VPL de 19% esperada é contando que os próximos 84% serão vendidos no preço de viabilidade e não com o ganho. Então, se a gente voltar para o preço da viabilidade e finalizar a venda do projeto, a gente atinge essas margens que estão aí na tela. Então, os lançamentos do ano, todos com uma performance de rentabilidade muito boa, com performance de vendas muito boa, com exceção aí do Supreme que nós lançamos no final do ano, e estamos melhorando a estratégia comercial. Próximo slide, número 6, as vendas do ano e do trimestre. Nós fechamos o trimestre com 31 milhões de vendas líquidas. Vou falar um pouco mais desse número no próximo slide, onde a gente vai abrir os distratos. Fechamos o ano com quase 650 milhões de vendas brutas totais, 509 milhões de vendas líquidas, 472 parte Melnick. No próximo slide, então, a gente abre das vendas líquidas, os distratos e as vendas brutas. Esse é um ponto bastante importante que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo. Então, um fato que todos devem saber é não houve aumento de pedidos de distrato no último trimestre, né? Não houve aumento de fato dos distratos, aquele que o cliente decide distratar, toma a decisão, procura a companhia ou fica inadimplente e, portanto, a companhia vai fazer esse distrato. Isso não aconteceu, né? O que aconteceu no nosso quarto trimestre é que nós tínhamos muitos clientes inadimplentes do passado já provisionados no nosso balanço. Isso vocês conseguem enxergar nesse gráfico de baixo do slide. Nós começamos o quarto trimestre com 176 milhões de reais em VGV equivalente de provisão de distratos. E conforme ao longo de 2020, conforme as vendas foram acontecendo e o ano foi um bom ano de vendas ali até o final do ano, nós decidimos começar a acelerar o processo de distratos de clientes que estavam inadimplentes há bastante tempo. Porque no passado, na nossa estratégia, não fazia sentido distratar aquele cliente. Fazia mais sentido uma estratégia onde a gente buscava a melhor negociação com aquele cliente, mesmo que aquilo demorasse. Em contrapartida, no balanço, nós sempre fomos provisionando os distratos de todos esses clientes. A gente provisiona distrato de todos os clientes inadimplentes acima de 6 meses e de 13% dos clientes cujo apartamento será entregue nos próximos 12 meses. Portanto, o impacto disso no nosso resultado foi mínimo, quase zero, neste trimestre. Então, eu escutei, esse número já tinha sido divulgado, escutei de algumas pessoas do aumento de distrato. Não houve aumento de distrato, não houve aumento de pedidos de distrato. Houve uma passagem de distratos antigos já provisionados no nosso número operacional, que, como vocês podem ver no gráfico de baixo, está sendo revertida essa provisão no balanço, portanto não impacta o balanço, não impacta o lucro para frente. A gente ainda tem hoje no balanço 146 milhões de reais de VGV equivalente de distratos provisionados, sendo 44 de clientes adimplentes, cujos apartamentos serão entregues nos próximos 12 meses,
e 102 milhões de reais de clientes inadimplentes. A carteira, a inadimplência da carteira, ela melhorou ao longo do ano. Então, esse é o indicador, de fato, do distrato, que é importante a gente olhar, e ele veio melhorando ao longo dos últimos 3 anos. 18, 19 e 20, isso veio melhorando. Então, não teve nenhuma mudança nesse sentido. Importante frisar isso para todos. Então, seguindo no slide 8, nós abrimos o nosso estoque, a gente fechou o ano com 632 milhões de estoque, 30% disso pronto, 189 milhões de reais, sendo que desse estoque pronto, a gente consegue enxergar no gráfico superior da direita, a grande maioria é estoque comercial, salas e lojas. Nosso estoque residencial está no menor nível dos últimos 4 anos, como eu já tinha mostrado, e o nosso estoque da urbanizadora também é bem baixinho. O nosso estoque comercial, a gente já falou disso, mas é importante repetir, nós fizemos uma estratégia desde o final de 2019 de locação reversível, onde o cliente pode alugar a sala e depois ele pode usar o aluguel pago como entrada para comprar o imóvel. Então, ao longo desse ano 2021, alguns milestones aí do contrato serão atingidos, desses contratos que a gente foi assinando ao longo de 2020. Então, a gente acha que essa conversão de aluguel, locação reversível de fato para vendas, vai começar a surtir efeito nas vendas ao longo desse ano. Nós temos 44 milhões de reais desse estoque comercial hoje alugados nessa modalidade. Slide número 9, eu vou passar para o Juliano. Bom dia a todos, prazer estar falando aí com todos vocês. Falar rapidamente dos terrenos adquiridos no trimestre. Foram 2 terrenos adquiridos com potencial da VGV de 250 milhões e 2 terrenos bem emblemáticos por serem localizados em esquinas bem nobres e importantes aqui da nossa cidade, para quem conhece a cidade de Porto Alegre. O primeiro deles, o ginásio da Brigada Militar, é um terreno de praticamente 1 hectare e realmente talvez o terreno mais disputado o ano passado. E nós conseguimos, através de uma engenharia financeira bem interessante, concretizar a compra desse terreno. Enquanto o segundo terreno, na esquina da Rita Garibaldi com a Carlos Gomes, é uma das esquinas mais nobres aí da cidade, e nós realmente conseguimos viabilizar esse terreno com um produto bem interessante que nós devemos lançar ainda este ano. Seguindo para o slide número 10, falar um pouquinho do nosso Land Bank aprovado. Nós iniciamos o ano com um Land Bank bem robusto, mas a Praça de Porto Alegre sempre foi caracterizada por uma dificuldade de aprovação. Tínhamos ainda uma incerteza em relação ao ano passado, onde houve a troca, nas eleições, a troca de partido na Prefeitura de Porto Alegre, mas mesmo assim conseguiu se manter o secretário e a equipe. Então, não houve um rompimento do sistema muito bom que havia sido implantado de aprovações de projetos no último ano. Com essa sequência, nós conseguimos hoje ter 1,2 bi de projetos aprovados, o que é um dos grandes, sempre foi um dos grandes desafios aqui da nossa praça. E com isso nós damos uma posição muito interessante, muito importante, de poder, dentro desse Land Bank agora de projetos aprovados, escolher qual o melhor produto para um determinado momento de lançamento. Então, com certeza, foi um passo extremamente importante que nós tivemos aí no último trimestre. Eu volto a passar a palavra aqui ao Vinícius para o slide número 11. Então, seguindo no slide 11, os indicadores financeiros, nós fechamos o ano com 581 milhões de reais de receita. Como vocês podem ver no gráfico, na linha amarela, o nosso andamento de POC voltou para o nível pré-paralisação da pandemia e reconhecemos aí 65 milhões de reais no trimestre de andamento de POC. No gráfico da direita superior, mostramos a nossa lucro bruto e a nossa margem bruta. Aqui outro ponto bastante importante, que eu vou perder mais um pouquinho de tempo. Nós fizemos um ajuste do nosso custo orçado de todas as obras, da maioria das obras, agora no quarto trimestre, em 2%. A gente tem 700 milhões de reais de custo de obra a incorrer. E isso não é um estouro de obra. Um estouro de obra é quando uma obra, você erra o orçamento quantitativo, ou você tem uma fundação diferente daquilo que você previa que vai custar mais caro, você tem um problema com o empreiteiro, você tem que trocar o empreiteiro, o orçamento acaba antes de acabar a obra.
isso é um estouro de obra, né? O que nós fazemos é uma atualização mensalmente e com bastante lupa trimestralmente em todo o nosso orçamento, o preço do orçamento das nossas obras. Não houve nenhuma mudança quantitativa, não houve nenhuma mudança de estratégia de obra ou nenhum empreendimento que tenha algum problema na obra. Como vocês devem estar acompanhando aí, inclusive pela mídia, alguns insumos da construção civil têm tido reajustes de preços relevantes e nós, no final do ano, refletimos os reajustes que nós tivemos em todas as nossas obras. Então, o impacto na margem ele é concentrado num trimestre, o que é um pouco injusto aí com a contabilidade, porque o correto seria esse aumento ser totalmente diluído ao longo aí dos 3 anos, 2 anos e meio de tempo de obra, mas de qualquer forma ele é um impacto pequeno dentro do todo das nossas obras, que é esses 2%. E o INCC compensa isso. O INCC ele vai pegando o aumento dos insumos ao longo do tempo, até porque alguns fornecedores eles têm contratos individuais diferentes com as companhias e eles vão renegociando esses contratos ao longo do tempo e o INCC vai pegando isso no médio prazo. Então você pode ter um descasamento temporário de um mês e um trimestre ao longo do tempo, como nós temos aí todos os nossos recebíveis, muito mais recebível do que custo, inclusive indexado ao INCC. Se a gente analisasse ao longo do ciclo, esse impacto deveria ser totalmente compensado pelos nossos recebíveis. Então, importante também essa explicação. E nós tivemos, além desse ajuste, uma reclassificação contábil com nenhum impacto no lucro de despesas com assistência técnica que nós trocamos da linha de outros para a linha de custos. Então, sem esses dois ajustes, a nossa margem teria sido 27% no trimestre, só como indicador. E abaixo, de novo, já falamos, nosso lucro líquido, que mesmo com as dificuldades de paralisações de obras e todos os problemas que a pandemia nos trouxe, fechamos o ano com 50 milhões de reais. Passando para o próximo slide, nós fechamos o G&A em 27 milhões de reais no ano, 5% da nossa receita líquida, e as despesas comerciais, 42 milhões de reais no ano, 7% da nossa receita. Aqui a gente teve alguns impactos da pandemia, nas despesas comerciais, bastante mudança, principalmente ali no finalzinho do primeiro semestre, para as vendas digitais. Aqui acredito que muito foi aprendizado e ganho de produtividade que vai permanecer. Enquanto que o G&A, as reduções de jornadas, elas já voltaram ao normal. Próximo slide, a entrega que nós fizemos no quarto trimestre, Gol 1092, um projeto de VGV menor, mas que nós entregamos 85% vendido, com 33% de margem bruta e 22% de margem líquida AVPL. Então, super bem sucedido. Próximo slide 14, nós fechamos o ano com 79 milhões de reais de dívida bruta, todo esse financiamento à produção, o CRIA da urbanizadora, e com 700 milhões de reais no caixa, portanto, 622 de caixa líquido. Nós quitamos no quarto trimestre 140 milhões de financiamento à produção com um juros médio de 9% ao ano. Fizemos isso pelo nosso atual excesso de caixa, é uma melhor maneira de pilotar aí esse caixa com as dívidas dos projetos que estavam próximos de ser entregues. E, de novo, o destaque da geração de caixa no ano. Então, nós geramos no trimestre 28 milhões de reais e no ano 175 milhões de reais. Foi aí o melhor ano de geração de caixa da Mel. Isso, obviamente, excluindo o dinheiro do IPO. Slide número 15, eu vou passar a palavra para o Leandro. Obrigado. Bom dia. Após então a divulgação dos resultados deste importante ano de 2020, o ano do nosso IPO, eu gostaria de enfatizar algumas informações que ajudam a projetar a atuação da empresa no médio e longo prazo. Eu acho importante dividir esses dados porque nem a Melnick, devido ao IPO ser recente, nem a Praça de Porto Alegre, são muito conhecidos no mercado como as empresas da cidade de São Paulo. Então, analisando esse quadro superior à direita, nós mostramos que a Melnick teve nos últimos 10 anos um volume consistente de lançamento, 6,6 bi,
e um ROI médio de 20% na década. Eu trago esses dados históricos para reforçar a capacidade comprovada do nosso modelo de negócio, que é focado em gerar rentabilidade no longo prazo. Agora, analisando alguns dados de Porto Alegre, eu acho importante a informação que a cidade apresentou antes da crise um volume médio de 4,3 bi de lançamento. Isso ocorreu de 2007 ali até 2013. Depois, tivemos a crise econômica do Brasil e logo na sequência a crise do Covid. A cidade voltou a recuperar o volume de lançamento em 2020 ligeiramente acima dos 3 bi. Nós projetamos que o mercado de Porto Alegre alcance o patamar de volume pré-crise econômica em 2022, que é um fato que já ocorreu em São Paulo em 2019, e esse delay, vamos dizer assim, de recuperação de Porto Alegre e as demais capitais em relação a São Paulo é bastante estudado e encontrado em outros momentos de crise. Então, o nosso planejamento de volta do crescimento da cidade, nós entendemos que está bastante razoável. O nosso planejamento da Melnick é de manter o nosso share, que hoje é de 25%, nos próximos anos. Dessa forma, mantendo o nosso share e a cidade recuperando o patamar de crescimento, nós teremos o volume operacional necessário para manter a empresa no patamar de rentabilidade histórico, ou seja, para depois do investimento da capitalização do IPO, retornarmos ao nosso ROI, ou próximo do ROI histórico da companhia. Também eu destaco que esse crescimento que nós estamos nos propondo nesse planejamento estratégico, ele não é um salto tão desafiador, o que diminui os riscos. Por quê? Nós tivemos a Melnick lá em 2013, lá naquela média do pré-crise, 714 milhões de VGV médio. E esse novo ciclo, ele não tem um patamar de crescimento tão desafiador. E também temos um momento muito positivo em relação àquele, ao mercado, aos nossos concorrentes, que na época era um mercado bem mais concorrido. Portanto, nós estamos muito motivados com o nosso planejamento. Nesse trimestre, nós acompanhamos dois fatores positivos do planejamento de longo prazo. O primeiro, o Juliano já citou, que é o desempenho recente, bastante surpreendente, da Prefeitura de Porto Alegre na aprovação de projetos. Importante porque é o início de uma nova gestão e importante porque a Melnick tem um grande land bank e muito qualificado. Então, a aprovação andando bem nos deixa mais seguros nesse aspecto. O outro ponto é que nós também conseguimos experimentar as vantagens, vamos dizer assim, os pontos positivos da capitalização do IPO numa praça onde a crise é bastante sentida no mercado pelos nossos players locais e a capitalização realmente nos traz vantagens competitivas importantes. Bom, infelizmente estamos passando por um momento difícil na cidade de Porto Alegre pelo impacto do Covid, pelas restrições, pela bandeira preta. Eu entendo e torço muito que estamos nos aproximando do final desse triste período. Porém, estamos muito seguros da entrega do nosso planejamento e do resultado no médio e longo prazo, pelos dados que eu quis trazer, uma visão mais amplificada do histórico da empresa e da cidade de Porto Alegre. Queria ter esse espaço de colocar informações mais amplas e passo para as perguntas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas somente para analistas e investidores. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 no seu telefone. Se, a qualquer momento, sua pergunta for respondida, aperte *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas.
Nossa primeira pergunta vem do senhor André Dib, do Itaú. André, sua linha está aberta, pode prosseguir. Bom dia, obrigado pela apresentação. Do nosso lado seria uma pergunta em relação à evolução do POC. Ano passado, durante a fase mais crítica do lockdown, a gente acabou observando aí um impacto no funcionamento dos campos de obra. E considerando esse cenário de medida mais restritiva nesse primeiro trimestre, será que vocês poderiam comentar sobre como é que está o funcionamento desses canteiros? Obrigado. Oi, deixa eu começar, que ficou um pouco ruim aqui o áudio, ver se eu entendi a pergunta. Ver que o ano passado, por causa dos dias parados, né, a gente teve uma dificuldade de andamento de obras e, portanto, dificuldade de dias perdidos de contabilizar esse avanço, e como é que isso fica em relação a essa bandeira preta que a gente está enfrentando agora, né? Se essa foi a pergunta, diferentemente, né, do ano passado, o ano passado nós tivemos um período grande de fechamento de obra e depois também um segundo período de restrição de horários. Tá? Por enquanto, nessas semanas que tivemos aqui a bandeira preta, nós tivemos, as obras seguiram abertas, então diferente do ano passado, e também ela não teve restrição de horário, ela tem simplesmente restrição de ter até no máximo 75% do pessoal efetivo. Né? Portanto, até agora esse impacto então deve ser muito menor do que nós tivemos no ano passado, né? A não ser que efetivamente se mude, né, essas regras, esses critérios, e volte então a ter fechamento de obras, mas por enquanto a gente tem conseguido manter as obras em funcionamento. Então, portanto, esse impacto deve ser bem menor. Perfeito, era essa pergunta mesmo. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Elvis Credendio, da BTG Pactual. Elvis, sua linha está aberta, pode prosseguir. Bom dia, Vinícius, Juliano e Leandro. Tenho duas perguntas aqui. Primeiro, só ainda nesse tema do agravamento da pandemia, queria entender como vocês estão sentindo aí o ritmo de venda no primeiro trimestre, se vocês já têm alguma leitura de como que as vendas estão se comportando, né, a partir desse momento que teve um agravamento aí da pandemia e um aumento de restrições. E a minha segunda pergunta é sobre a questão de custos, né, sobre esse cenário de custos. Se vocês pudessem falar um pouco das expectativas de vocês em relação à evolução da inflação da construção daqui para frente, né, o que vocês têm falado aí com os fornecedores, e também o que para esperar em termos de ajustes de custos a incorrer, né, que vocês tiveram agora no quarto tri, esses ajustes daqui para frente, né, se no quarto tri realmente foi um ajuste maior, daqui para frente esses ajustes deveriam ser um pouco menores, como que vocês estão vendo isso para frente? É isso, obrigado. Bom, vou responder aqui em relação à primeira pergunta sobre as vendas do primeiro trimestre. Daqui algumas semanas nós já vamos ter a divulgação, né, dos números do primeiro trimestre, então não vou adiantar muita coisa. O que eu posso dizer é que certamente essa questão do Covid ela impacta um pouco, porque diferentemente das obras que estão funcionando, né, mesmo com 75% da capacidade, mas estão abertas funcionando, os estandes de vendas tiveram que ficar fechados, né, desde o início da bandeira preta aí, que começou no final do mês passado, né? Então, o que eu posso adiantar é que certamente isso traz um pouco de impacto, né, no time comercial, porque os estandes é realmente importante na comercialização, e também a dificuldade de fazer, né, eventos e estar mais perto do cliente, né? Então, isso é uma realidade, mas a gente vai enxergar os impactos aí na divulgação do primeiro trimestre daqui a algumas semanas. Elvis, tudo bem? Na sequência da pergunta, e ainda só um comentário sobre essa questão do impacto do trimestre, os nossos lançamentos, eles tiveram uma visitação muito positiva durante o período de pré-venda, antes dos impactos do Covid, e uma aceitação muito grande do mercado pelos produtos. E realmente o impacto aqui em Porto Alegre, diferente de São Paulo, ele começou antes das restrições,
e nós estamos então lendo um impacto de curto prazo importante, existente na velocidade de vendas, mas não estamos tão preocupados do impacto de forma a seguir nesses produtos, porque realmente foram produtos muito bem aceitos, visitação alta, nível de engajamento dos corretores e dos próprios clientes também. Então a gente acha que vai ter uma pausa circunstancial, mas com um retorno atrativo de vendas, porque o nível, de novo, repetindo, de engajamento e de visitação foi muito elevado nesses produtos. Em relação ao custo, aí tem um pouco ponto positivo também até da experiência das empresas e da empresa, né, por tudo que nós passamos nos últimos anos. Nós temos a precificação automática, né, dos impactos do aumento de NCC e alguns custos pontuais dos nossos orçamentos, das tabelas de venda. O fato positivo é que a gente vem conseguindo ter um ganho de preço acima do NCC de forma consistente nos últimos lançamentos, inclusive nos atuais. Claro que com uma velocidade de vendas um pouco menor, mas nós estamos preferindo essa estratégia. Nós conhecemos, né, o mercado em longo prazo, em 2, 3 anos, são lançamentos em projetos muito diferenciados em termos de mercado. Então nós estamos imputando no preço de venda os impactos do NCC, ainda além disso mais um impacto não de custo, mas de preço, aumentando o preço de venda, e a velocidade ela tem algum nível de sensibilidade a isso, ou seja, a velocidade de vendas está descendo um pouco, mas ainda de uma forma que a gente fica confortável. Então a gente acha que estamos conseguindo desenhar uma boa equação para esse ponto, sem de forma alguma gerar nenhum tipo de problema, como ocorreu no passado, de ter problema de estouros de obras ou coisa dessa magnitude. Professor Juliano, Adriana, ficou bem claro. Obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Juliano Melnick para as considerações finais. Bom, 2020, então, foi um ano emblemático para a companhia, né, pelos 50 anos de atividade e também pela concretização do IPO no terceiro trimestre. Acho que nós realizamos aproximadamente aí 700 milhões de lançamentos e 650 milhões em vendas, com um lucro um pouco superior a 50 milhões, muito em linha aí com os anos anteriores, apesar do evento do Covid no ano passado. Além disso, nós tivemos um recorde de geração de caixa e nos lançamentos, preços e VSO acima do planejado. Agora, em 2021, nós iniciamos nosso ciclo de crescimento com a utilização aí dos recursos captados e, como demonstrado, nós tivemos um importante avanço na aprovação dos nossos projetos, que sempre foi um desafio aqui na Praça de Porto Alegre e que vai nos ajudar muito nesse crescimento projetado. Apesar dos percalços pontuais, como as restrições aí da bandeira preta impostas pelo Covid aqui já esse ano, nós seguimos firmes nos nossos objetivos de médio e longo prazo. Gostaria de desejar então um bom final de semana a todos e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. A teleconferência da Melnick está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.